Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver mais um debate, mais um confronto entre o Caio Coppola e o Zé Eduardo. E quando esses dois estão debatendo, você já sabe, o debate é quente e há discordância de ambos os lados. Portanto, assista o vídeo até o final, deixe o seu comentário, deixe também o seu like e se inscreva no canal. Se liga aí. Um dia depois do ato pró-anistia, que reuniu apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, falou sobre o perdão aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e disse que o tema não pode aumentar a crise institucional no Brasil. Vamos ver. Então eu defendo 2 pontos para que a gente possa, Pimenta, tentar vencer essa agenda, que eu acho que cabem bem para o momento. O primeiro é a sensibilidade, para corrigir algum exagero que vem acontecendo com relação a quem não merece receber uma punição. Acho que essa sensibilidade é necessária, ela toca a todos nós. E a responsabilidade de poder, na solução desse problema, que é sensível, que é justo, nós não aumentarmos uma crise institucional que nós já estamos vivendo. É por isso que conduzirei esse tema com a serenidade que ele requer, ouvindo os líderes, respeitando a maioria da casa, mas nunca perdendo essa capacidade de poder conversar sobre esse tema. Agora a gente vai ao debate, começando hoje pelo Coppola. Tudo bem, Coppola? A pressão por anistia aumenta a chamada crise institucional, o termo utilizado pelo próprio Hugo Motta, que está sendo muito pressionado a colocar pelo menos o pedido de urgência para fazer caminhar esse texto. Tudo bem? Boa noite. Olá, Basília. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, Basília, na minha opinião, o diagnóstico das elites de Brasília sobre essa crise das instituições, ele está completamente equivocado. A pressão pela anistia aos perseguidos do 8 de janeiro, ela é apenas o sintoma da crise e não a sua causa, como fez parecer aí o presidente da Câmara Federal. Em outras palavras, se puder colocar isso como uma metáfora, ir contra a anistia é como tentar baixar a febre sem curar a infecção. Então, qual seria a infecção propriamente dita? Qual seria a causa dessa crise que está, por assim dizer, adoecendo a nossa democracia? A origem de todo mal-estar, a origem de todo esse mal-estar institucional é a reação autoritária do Supremo Tribunal Federal aos seus críticos. Eu posso dar vários exemplos aqui de coisas que vêm acontecendo ao longo dos últimos anos e que foram amplamente noticiadas pela imprensa, até de forma, ao meu ver, equivocadamente naturalizada. Então, vamos citar alguns exemplos. Eu fiz até uma listinha aqui. O STF não gostou de uma notícia, ele vai lá e censura a matéria. O STF não gostou do que um entrevistado disse, ele vai e censura a entrevista. O STF não gosta da opinião de uma revista, então ele manda os seus assessores usarem a criatividade, né? A gente lembra desse episódio, para investigar esse órgão de imprensa. O STF não gosta da opinião de um influenciador, ele suspende a sua conta na rede social. O STF não gosta da opinião de um parlamentar, né? Então ele viola a imunidade e prende o parlamentar alegando flagrante. O STF não gosta da opinião de um empresário, ele vai e bloqueia as contas bancárias desse empresário. O STF não gosta de um parecer da Procuradoria-Geral da República, ele simplesmente ignora o Ministério Público. O STF não gosta de um projeto de lei, como nós estamos vendo, no caso da anistia, e ele faz pressão sobre o Congresso. O STF, né, esse se tornou o grande símbolo dessas manifestações, né, não gosta de uma frase escrita com batom numa estátua e trata uma manifestante como se ela fosse uma criminosa, perigosa, né, e já condenada. O STF não gosta de um candidato, aí vem o TSE, né, essencialmente composto pelo STF, e torna esse candidato inelegível por causa de uma reunião com embaixadores e críticas aí ao sistema eleitoral. E, finalmente, mesmo quando a gente tem um ministro do STF como suposta vítima de um caso, é ele que vai investigar e julgar todo esse procedimento.
Então, pessoal, quando a sociedade ela tem essa percepção, né, de que os juízes não estão seguindo a lei e não estão sendo imparciais, aí instala-se uma crise de legitimidade e também uma crise de credibilidade. É isso que a gente viu divulgado aí na manchete do Poder 360 ano passado. Eu já trouxe essa notícia só para amarrar, Basília. A avaliação positiva do STF cai de 31% para 12% em 2 anos. Então, como eu disse anteriormente, esse clamor público pela anistia, ele é só o sintoma da crise. A causa dessa crise é o autoritarismo, a meu ver, inconstitucional do Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente acompanhou há pouco a fala do presidente da Câmara dos Deputados. Ele falou durante reunião com associações comerciais de São Paulo. Então, veja que o assunto, ou o motivo da reunião era outro. Mas, invariavelmente, todo mundo quer saber o que vai acontecer com o projeto de lei da anistia. E não necessariamente porque apoia esse projeto de lei. Pesquisa recente mostra, divulgada pela Quest, mostra que a maior parte da população, pelo menos a população entrevistada, respondeu que não concorda com a aprovação desse tema, a anistia. Por isso que as pessoas querem saber, é só um assunto para ficar aí quicando ou vai acontecer algo a partir dessas discussões? Quem sabe a aprovação do texto? Cardoso, eu quero saber de você, respeitado o tempo também que foi concedido ao Coppola. A pressão por anistia aumenta a crise institucional? Boa noite. Olá, Basília. Olá, Caio. Em primeiro lugar, como sempre, minha fraterna discordância do Caio. Tivéssemos nós vivendo uma ditadura do Supremo Tribunal Federal e esse grande debate teria sido já tirado do ar há algum tempo. O Caio não teria liberdade de falar corretamente as críticas que ele acha que devem ser feitas ao Supremo. Ou seja, na época da ditadura, quando alguém tinha alguma crítica a fazer, apareciam lá receitas de bolo. Então, no dia de hoje, estaria eu falando e do lado do Caio aparecendo receitas de bolo para preencher o quadro do grande debate. Ou seja, nós não vivemos uma ditadura do judiciário. Eu posso ter discordância, às vezes tenho de algumas decisões, concordâncias, mas não é uma ditadura. Repito, senão não estaríamos tendo a liberdade de poder debater esse tema como nós estamos debatendo. A origem de tudo, a meu ver, está na tentativa de golpe de Estado. Muito bem descrita pela Polícia Federal, consolidada pelo Ministério Público na denúncia, afirmada e reconhecida pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, colocada por todos os editoriais da maior parte dos órgãos da grande imprensa, ou será que todos estão conspirando ao dizerem isso? Será que é uma grande conspiração? Não, não é possível que uma conspiração envolva todas essas pessoas, todos esses atores que têm ideologias diferentes, perspectivas institucionais diferentes. Houve sim uma tentativa de golpe de Estado, o Supremo está debruçado sobre isso e a opinião pública está se revelando através das pesquisas. A pesquisa mostra que a maior parte da população brasileira não quer anistia. A pesquisa mostra que a maior parte da população brasileira, embora existam expressivos setores que acham o contrário, acham que tem que ficar presos aqueles que fizeram o que fizeram no dia 8. Então as pesquisas são muito claras, o que claramente, além dessa clareza do que revelam as pesquisas, claramente revela que esse é um tema político. Ele é um mote de contagiar a sociedade na perspectiva da disputa. É absolutamente normal que seja assim. Eu acho que a extrema-direita, diante da situação em que se vê colocada, ela precisa se vitimizar. Ela precisa dizer que todos conspiram contra eles. Ela precisa dizer que nada aconteceu quando os fatos e as provas são mais que evidentes. Então, isso faz parte da disputa política. E aí a sensatez do presidente da Câmara, a meu ver. Porque diz o seguinte, fala, olha, eu não posso aumentar um processo de crise institucional com essa questão, que é um discurso político. Ele pode até concordar ou discordar do discurso político, não importa, mas é evidente que uma situação desse tipo gera uma crise. E por quê? Porque democracia que não se faz respeitar será sempre violada. Se nós tivermos uma anistia hoje, prepare-se para futuras tentativas de golpe no futuro. Me parece claro. Mas mais que isso, se for aprovada na Câmara em 2 vezes, o que eu acho difícil, esse projeto de lei vai ao Senado. Acho difícil ser aprovado no Senado. Se for aprovado 2 vezes no Senado, vai à sanção do presidente. Acho muito difícil que isso ocorra, e como também acho difícil que o presidente sancione. Vamos imaginar que o Congresso Nacional derrube o veto do presidente. O Supremo Tribunal Federal poderá apreciar a constitucionalidade desse projeto, praticado com evidente desvio de poder por diversas perspectivas. Então, diante deste quadro que está colocado, eu acho que isso é um discurso político, ou seja, que leva para um processo de vitimização dos que querem dizer, olha, tentei dar um golpe, mas não posso reconhecer. Então, o que faço eu?
me vitimizo dizendo que todos, o mundo, o universo, as estrelas, o sol, os planetas, conspiram contra mim. Essa questão da anistia, essa questão do 8 de janeiro, essa questão dos perseguidos, do suposto golpe de Estado aí, é uma questão muito cara para a direita, porque existem muitos inocentes ali que estão sendo julgados pelo STF e que não deveriam estar sendo julgados, né? Tem pessoas sendo condenadas, né? Que não poderiam estar ali naquela condição de réu, de ser condenado por algum tipo de crime, pelos crimes listados aí, que eles estão respondendo, que eles estão aí sendo acusados por tais crimes. Pois bem, é lógico que existem aquelas pessoas que realmente foram para lá para fazer a baderna, né? Houveram aquelas pessoas que quebraram, né, que depredaram ali algumas vidraças, que, né, quebraram relógios e tudo mais, tal. Mas a pena dessas pessoas não é a mesma pena de uma pessoa que estava lá simplesmente no meio do movimento, sem ter quebrado nada, sem ter nenhuma imagem que comprovasse que ela estava quebrando alguma coisa ou depredando algum patrimônio público, né? Mas o que acontece é que a justiça, independentemente de você ter quebrado ou não, a justiça não está individualizando a questão da pena, né? Está colocando todo mundo em um pacote, né? E estão aí dando penas exageradas, né? O relator Alexandre de Moraes, ele é que está conduzindo aí, né, todo esse processo aí do suposto golpe, e aí está dando essas penas exageradas para essas pessoas, e assim, são penas que até mesmo aquelas pessoas que, sei lá, que depredaram, que quebraram alguma coisa, são penas muito, né, exageradas, muito aumentadas, para uma pessoa que quebrou uma vidraça, por exemplo, né? Então, por exemplo, a Débora, a que pichou lá a estátua com batom, ela pegou 14 anos, né? Aí depois vieram atrás aí e deram aí a prisão domiciliar para ela. Mas, a princípio, foi dado 14 anos, o Alexandre de Moraes deu 14 anos para ela, né? Com o aval ali do Flávio Dino também. Então, são exageros. Tem pessoas que pegou 17 anos de prisão e que estão presas, né? Aquelas que estão saindo por algum motivo, elas estão com tornozeleira. A Débora, por exemplo, que foi para casa, né, muito por conta de toda uma comoção que houve nas redes sociais e tudo mais, tal, para que ela voltasse para casa para rever os filhos, ela vai estar com a tornozeleira, com certeza, sem sombra de dúvidas. Então, são questões que deveriam ser, essas penas, elas deveriam ser individualizadas, né, para cada pessoa. Mas como é muita gente, então é aquela coisa, né? Você pega todo mundo, coloca dentro do mesmo círculo ali e manda ver, né? Estipula ali uma sequência de penas, e todos que estavam envolvidos ali naquela manifestação do dia 8 estarão infringindo aqui, estão dentro desse escopo de crimes aqui que
que o Supremo, que o STF, que o Alexandre de Moraes imagina que houve ali no 8 de janeiro. Então essas pessoas, elas estão sendo, muitas delas estão, a maioria ali, estão sendo injustiçada. Porque isso fica muito óbvio, né? São penas que não deveriam estar sendo estipuladas da forma que estão, né? Você vê traficantes serem soltos aí e tudo mais, né? Homicidas, enfim. E aí essas pessoas que não são traficantes, que não fez mal a ninguém, só o único crime que cometeram foram depredar alguma coisa, aí estão aí com essa pecha de criminosos, com essas penas exorbitantes. Vamos ver se esse processo de anistia de fato, né, se esse projeto de anistia de fato vai passar lá no Congresso. Esperamos que tenhamos e que principalmente os presos do 8 de janeiro tenha êxito aí, a oposição tenha êxito lá no Congresso, para que esse projeto seja pautado o mais rápido possível e que seja aprovado pela Câmara dos Deputados. Depois vai para o Senado e aí vamos ver o que é que vai dar lá no Senado. Mas primeiro tem que ser na Câmara. É isso, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.